todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Saúde 360 do Macro FMS, que é filiado à Rede EBSER. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, que é em homenagem ao Maio Laranja. Nós estamos aqui com a doutora Danusa. Ela é psiquiatra, referência em nossa região, possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, residência em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria da USP e um vasto currículo acadêmico que inclui mestrado e doutorado. Atualmente ela é professora da Faculdade de Medicina da UFMS e atua como supervisora da residência médica em psiquiatria do MAP, entre outras funções. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Yara. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema difícil, mas extremamente importante que precisa ser debatido. Para a gente começar, doutora, como que a sua formação em psiquiatria e a sua experiência acadêmica influenciaram a sua perspectiva sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, Yara, esse tema sempre me chamou a atenção, né? Até porque na minha residência na USP, nos primeiros passos na psiquiatria, eu estudei que o abuso sexual na infância e na adolescência, ele pode gerar diversas alterações cerebrais que levam a transtornos psiquiátricos, a doenças psiquiátricas na idade adulta. E na minha prática clínica, quanto mais o tempo passa, principalmente na minha vivência aqui no HU, que eu já estou aqui há 26 anos, né? E a gente vê com tristeza, eu vejo que isso não diminuiu. Pelo contrário, eu tenho uma impressão que aumentou. São muito frequentes os pacientes que a gente atende aqui que foram abusados na infância e na adolescência e que hoje têm quadros psiquiátricos graves por conta disso. E esse dado ter aumentado, você tem algum estudo, ao que se refere? Infelizmente aqui na nossa instituição é um tema que a gente pensa em estudar, mas ainda não há estudos, né? O que eu observei, Yara, é que depois da pandemia esse número aumentou bastante, né? Então não sei se o isolamento social, a gente sabe que houve aumento nos índices de alcoolismo, de violência doméstica, né? Então, eu acredito que isso pode ter propiciado esse aumento. Mas a gente atende não só a população de crianças e adolescentes aqui, a população adulta. Então, a gente ouve relatos de abusos que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás, né? E eu não sei também se como esse tema, com as campanhas, né, de conscientização, esse tema se tornou menos complicado de se falar, né? Porque muitas vezes o paciente ele esconde isso, né? Por vergonha, por medo de falar, por não querer prejudicar um membro da família, que muitas vezes o abusador é um membro da família, né? Mas a gente tem observado mais pessoas relatando. Você poderia nos explicar de uma forma bem simples o que é o Maio Laranja e por que essa campanha é tão importante para a sociedade atual? Sim, o Maio Laranja foi uma iniciativa maravilhosa que surgiu há alguns anos justamente para promover essa conscientização da sociedade e tentar prevenir o abuso sexual, né, de crianças e adolescentes, o abuso e a exploração, que a gente sabe que também ainda existe muito no nosso país, né? Apesar da legislação, apesar de uma maior vigilância, nós ainda temos muitas adolescentes principalmente, né? Que são usadas para prostituição, para atividades ilícitas, né? Então isso é uma agressão muito grande. E o Maio Laranja vem para isso, para conscientizar a sociedade, as famílias, os profissionais, para que os órgãos de proteção deem uma visibilidade maior a esse tema, que, como eu já disse, é muito importante e ainda acontece muito, apesar de todas essas campanhas. É que às vezes as pessoas começam a entender que aquilo ali ou é culpa dela, ou é alguma coisa que é normal, né? Com certeza. Normalmente
esses casos acabam se repetindo, né? Sim, sim. Inclusive, a gente tem inúmeros estudos que comprovam isso. Isso também é um tema importante, esse que você levantou. Que a criança abusada, frequentemente, ela se torna um abusador no futuro. Pelo condicionamento do comportamento, né? Então, ela se condicionou, por mais que seja uma coisa muito ruim, geradora de trauma, geradora de muitos quadros de depressão, de ansiedade, muitas vezes até as alterações mentais que esse abuso causou vão fazer a pessoa em idade adulta repetir esse abuso, né, com outras crianças e adolescentes. O abuso e a exploração sexual de menores ainda são temas cercados de silêncio e de tabu. Quais são os principais desafios que você identifica no combate e esses atos a esses atos e como que a gente pode enfrentar isso efetivamente? Certo, Yara. Até linkei alguns pontos aqui para tentar não me esquecer de nada, né? Porque é um tema muito complexo e abrangente, né? Os desafios são inúmeros, Yara. Eles vão desde a dificuldade de identificação do abuso, a dificuldade da vítima denunciar, né? Como a gente já falou, e questões culturais, legais e hoje questões tecnológicas também que são muito preocupantes, né? Então, eu vou falar por partes, né? Primeiramente, eu vou falar sobre um problema de dificuldade de identificação e denúncia. Por que existe essa dificuldade? Porque o medo e o trauma das vítimas muitas vezes as impede de denunciar, né? Muitas são dependentes emocionalmente ou até financeiramente do abusador, né? Então, elas têm muito medo de denunciar por conta disso. E como eu disse também, eu já vi casos de pessoas que falaram, não, eu não denunciei porque era meu pai, não queria ver ele preso, né? Então, é uma situação realmente dramática. A falta de conhecimento dos sinais de que uma criança ou adolescente está sendo abusado. Então, muitas vezes os pais, os professores, as pessoas que lidam com essa criança não percebem, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, né? De que uma criança e adolescente possa estar sendo abusada. Temos também as barreiras culturais e sociais, né? Como já mencionamos aqui, a questão do tabu, né? A questão de que é muito difícil falar sobre sexualidade, né? É um tema ainda muito complexo e que as pessoas têm uma dificuldade de se abrir em relação a esse aspecto da sua vida, né? Então, existe isso. Existe ainda, infelizmente, um forte estigma social e muitas vezes uma culpabilização da vítima, o que é muito cruel, né? Infelizmente, eu já ouvi de mães, de familiares, de vítimas que foram abusadas. Ah, mas ela se insinuou para ele. Ah, mas ela usou uma roupa muito sensual. E a gente muitas vezes tem que explicar para esse familiar que é uma criança, é uma adolescente, ela não tem capacidade de escolha, né? Então, ela não pode ser culpada porque ela agiu, porque muitas vezes também ela tinha um vínculo afetivo com essa pessoa que abusou, né? Então, ela não pode ser culpabilizada por isso. E as concepções machistas e patriarcais também da nossa sociedade, né? A gente vê pelos estudos que os maiores índices de abuso são entre meninas, né? Então, sempre a questão do homem ainda achar que tem o direito sobre o corpo da mulher, que tem o direito de fazer o que quiser, mesmo sem o consentimento, mesmo sem ser uma pessoa maior de idade, né? Então, isso também é muito forte. E, infelizmente, Yara, a gente vê também frequentemente histórias de vítimas que relataram o fato a familiares, inclusive para mães, e essa mãe ou fingiu que não estava acontecendo nada, ou não acreditou no relato da vítima, né? Então, eu queria até aproveitar esse espaço aqui para as mães que ouvirem, né? E mães de todas as classes sociais, Yara, porque o abuso ele não escolhe classe social, né? Então, que as mães fiquem mais atentas e ouçam seus filhos, né? Acreditem no relato, né? Porque uma criança dificilmente vai mentir sobre isso se não ouve nada, né?
Também temos, Yara, desafios legais e de fiscalização, né? Nós temos uma subnotificação dos casos. Os dados que nós temos, hoje nós temos estudos que verificam que são notificados cerca de 500 mil abusos de crianças e adolescentes por ano. A cada hora, 3 crianças e adolescentes no nosso país são abusadas. Isso são os dados oficiais, mas a gente acredita que esse número é muito maior, porque, como a gente já explicou, uma boa parcela dessas vítimas não consegue denunciar. Os profissionais também, muitas vezes, não se atentam que tem que notificar esse evento, né? Então, isso complica até a gente ver uma estimativa do problema para a gente ver como que a gente pode atuar melhor, né? Muitas vítimas também acabam não indo denunciar porque muitas vezes a coleta das informações é feita de uma forma não acolhedora, né? Isso melhorou muito com iniciativas como da Casa da Mulher Brasileira, né? Mas ainda existe, na questão legal, muitas vezes a vítima ela tem que relatar repetidamente o fato em várias instâncias, para várias pessoas, e isso piora o trauma que ela já sofreu, né? Estar toda hora tendo que relatar novamente todo esse sofrimento, né? E, finalmente, eu acho que a gente tem também, em relação à parte legal, uma ineficiência ainda do Estado. Eu acho que o Estado ele precisa se preparar melhor, o Estado, os órgãos de proteção, né? Precisam se articular melhor também para poder prevenir e combater esse abuso, certo? Temos também a questão da tecnologia, né, e do ambiente online, que hoje se tornou, ao mesmo tempo que nos trouxe muitas coisas boas, né, na internet, ela se tornou também um risco para as nossas crianças e adolescentes, né? Então, eu sei que é difícil, que todos os pais trabalham, mas tem que ter uma supervisão parental do que essa criança e adolescente está acessando, né? Hoje nós temos também a inteligência artificial, né, que por um lado nos ajuda em muitas coisas, mas por outro lado também está facilitando a ação de aliciadores, né, porque muitas vezes eles podem usar uma voz de criança, usar uma imagem, né, fazer uma imagem de uma criança ou de um adolescente, e muitas vezes a criança e adolescente está conversando com um pedófilo online e não sabe, acha que é um amigo da mesma idade. Então tem toda essa questão. As questões de falta de educação e conscientização, né? Nós temos ainda uma educação sexual que eu acredito que deixa muito a desejar, né? Nas escolas, nem todas as escolas abordam esse tema, e muitas vezes as que abordam de uma forma muito superficial. Eu acho que isso precisava ser abordado de uma forma mais aprofundada. O Maio Laranja é maravilhoso, mas eu acho que tinha que ter mais campanhas, mais entidades envolvidas, né? Quanto mais a gente divulgar isso, melhor. Tem uma campanha que ela deveria ser, na verdade, realimentada todos os meses. Sim, né? o ano inteiro. Não é só aquele período. Exatamente. E eu até ia te perguntar sobre essa questão de classe social, porque a gente sempre acha que acontece nas classes mais desfavorecidas, né? E pelo que você falou, não. Também acontece. Os estudos mostram uma incidência maior nas classes mais desfavorecidas, mas também nós temos uma incidência importante em famílias que têm condições, famílias bem estruturadas, teoricamente, né? E outra coisa que, quando você falou sobre a questão do acesso às redes sociais, à internet, tem agora um outro perfil, eu esqueci o nome, que principalmente os adolescentes estão fazendo. É um perfil alternativo nas redes sociais. Sim. Então, para a família, ele tem o perfil X, para o resto do mundo, ele tem o perfil Y. Sim. E aí ele vai colocar o que ele quer. Exatamente. Né? E aí torna mais difícil para a família monitorar, né? Porque a família não sabe desse perfil, né? Ainda falando sobre as questões dos sinais e comportamentos, o que pode indicar que uma criança, um adolescente está sendo vítima de abuso?
Yara, nós temos os sinais comportamentais e os sinais físicos, né? Nós podemos ter alterações de comportamento. Essa criança pode ficar mais irritada, criança ou adolescente, né? Mais irritada, mais chorosa, mais triste. Ela pode ter atitudes que a gente fala de regressão, né? Um adolescente que já tinha uma certa autonomia, por exemplo, voltar a ter atitudes de criança, ou uma criança já maiorzinha voltar a ter algumas atitudes de criança pequenininha, urinar na cama, por exemplo, né? Tudo isso inconscientemente, a criança muitas vezes ela quer chamar atenção para ela, né? Quer que os pais, os responsáveis percebam que há alguma coisa de errado, né? De forma inconsciente. A criança também pode ter dores, alterações de sono, apetite, queda no desempenho escolar, é muito frequente, né? Então, esses são os sinais comportamentais. Os sinais físicos, né? Podem ter lesões na região genital, anal, hematomas, porque muitas vezes a criança não fala por medo ou até porque o abusador a ameaçou, né? Que se ela falar, ele vai matar alguém que ela ama muito, ou que ele mesmo vai ser preso. Nós pegamos um caso assim aqui ano passado, que o padrasto falou para a adolescente que a adolescente não poderia falar, porque, olhem que perversidade, porque destruiria o casamento dele com a mãe dela e ele seria preso. Então ela passou anos sendo abusada e sem denunciar. E foi um caso dramático, que nós só descobrimos o abuso quando ela internou aqui para ter o bebê. E foi aqui numa internação que ela revelou para a mãe que o pai do bebê era o padrasto. Nossa. Então foi uma história assim que nos mobilizou muito. Nós tentamos dar o maior apoio para essa família, né? Essa mãe, a mãe dessa menina que foi abusada, sofreu demais também com toda a situação, né? E os sinais físicos, né, como eu estava falando, lesões, hematomas, sangramento, corrimento vaginal, né, que não é usual em uma criança, né, ter um corrimento, uma infecção vaginal, presença de sêmen no corpo ou nas partes íntimas, marcas de mordidas e até, infelizmente, a mãe só percebe, isso a gente vê muito aqui quando a menina engravida, né, então são coisas que a gente tem que ficar mais atento. Muitas vezes o ambiente familiar e social é onde esses abusos ocorrem. Como que a gente pode trabalhar para criar um ambiente seguro e acolhedor para nossas crianças e adolescentes? Eu acho que a chave de tudo é comunicação, é diálogo, né? Os pais, eles precisam conversar mais com seus filhos, precisam se colocar de uma forma acolhedora, sem julgar. Esse filho precisa ter uma confiança, né, nos seus pais. E hoje a gente vê também, né, também uma questão da tecnologia, né? Muitas vezes assim, as pessoas chegam em casa, cada um vai para o seu canto, fica no seu celular ou na televisão. Então tem pouco diálogo, né? Poucos momentos. Algumas famílias, por exemplo, na minha família era sagrado almoçar e jantar junto, né? Para a gente ter a oportunidade de ter esse diálogo. Mas hoje a gente vê famílias em que cada um come 1 hora e não tem assim nenhum momento de congregação, né? Antes a TV ficava só na sala, agora hoje se a família tem uma certa condição, cada um tem a TV no seu quarto, então seu celular, né? Exatamente, não se comunicam. As crianças também têm que receber uma educação dos pais para conhecer o seu próprio corpo e a sexualidade. E eu oriento mesmo pais de crianças pequenas, né, orientarem desde cedo que nas partes íntimas ninguém pode tocar, a não ser o pai, a mãe, alguma pessoa de estrita confiança da família, né? Que ela tem o direito de dizer não quero ser tocada aqui, né? E isso é uma coisa que ela vai exercer no futuro, esse toque, né? Ou até durante a infância ela mesma pode tocar, mas não outras pessoas, principalmente adultos, né? Então orientar a criança. E mesmo, por exemplo, quando uma criança entra na escola, muitos pais ficam receosos de falar sobre isso, mas isso tem que ser falado, né? Temos que quebrar esse tabu.
porque também temos abusos que ocorrem na escola, até por profissionais que estão em contato com essas crianças, né? Então, a orientação, o diálogo entre pais e filhos é fundamental, a supervisão, né? Tomar muito cuidado também com os cuidadores, instituições em que se coloca a criança. Então, eu recomendo que os pais pesquisem, peguem referências da escola, verifiquem se a escola tem uma política de controle, de supervisão, câmeras, né? Um monitoramento. Tudo isso tem que haver, né? E quando for contratar uma babá, também pegar referências, pegar antecedentes criminais, né? E acompanhar o trabalho dessa babá, né? Eu sei que nem sempre é possível, né? Eu tive o privilégio de deixar o meu filho com a minha mãe, com a babá na casa da minha mãe. Eu sei que nem todos têm esse privilégio, né? Mas sempre que houver essa possibilidade, eu recomendo. E, como a gente já falou, monitorar a atividade dos filhos na internet. E como que a comunidade pode se capacitar em relação a identificar e denunciar os casos? E que papel a escola e a família devem exercer nesse processo? Então, nós precisamos realmente melhorar essa articulação entre família, escola, sociedade, órgãos de proteção, né? Para que hajam mais campanhas de conscientização, de prevenção, né? Nós temos também que lutar por ambientes mais seguros para nossas crianças, né? Que as escolas, principalmente as escolas públicas, né, tenham uma verba para isso, para monitoramento, para câmeras, para capacitação dos professores e funcionários. As praças, os ambientes públicos, né? Nós precisamos reivindicar junto aos nossos governantes que sejam locais iluminados, locais em que se tenha uma proteção, né? E incentivar também muito atividades em grupo para a criança, né? Evitar que ela fique sozinha com um adulto, né? Então, sempre que possível, ver mais atividades. Se a escola for uma escola de confiança, se puder deixar essa criança em um período integral, né? Porque muitas vezes é mais arriscado ela ficar sozinha com uma babá em casa do que ficar na escola com outras pessoas ao redor. Existe alguma relação entre saúde mental e a experiência de abuso ou exploração sexual? Sim, isso está documentado por inúmeros estudos. E o que pode ser observado em relação a isso? Várias patologias, principalmente uma patologia que se chama transtorno de estresse pós-traumático, em que a vítima, né, após o trauma, ela passa a reviver o trauma de uma forma muito intensa e sofrida. Ela tem pesadelos à noite com a vivência do que aconteceu, ela tem alterações de sono, apetite, muitas vezes até palpitações, mal-estar, crises de ansiedade, até de pânico, né, decorrentes do que aconteceu, né? Depressão, com maior risco de automutilação, né? Até ideação e até tentativas de suicídio. Nós temos muitos casos aqui que a gente atende tentativas de suicídio de pessoas que foram abusadas na infância e adolescência. Nós podemos ter também transtornos alimentares, o transtorno de personalidade, principalmente o borderline, né? Que é uma pessoa que tem uma instabilidade de emoções, relacionamentos instáveis, conflituosos, às vezes se automutila também, né? Então é um quadro psiquiátrico que pode ser desencadeado pelo abuso, né? E as vítimas geralmente elas ficam com uma autoestima muito baixa, elas se acham feias, elas têm dificuldade depois para iniciar a vida amorosa, a vida sexual, né? Muitas têm problemas sexuais. Algumas também podem desenvolver dependência de álcool e drogas, ter um comprometimento no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, né? Então são inúmeras as consequências. Ou seja, acaba virando uma reação em cadeia, né? Sim. Impacta
em vários aspectos da vida da pessoa. Com certeza. Se não a curto, a longo prazo. Sim, né? Sim, eu diria a curto e a longo prazo. Tem manifestações a curto prazo e a longo prazo também. E normalmente essas pessoas, a maioria procura uma ajuda ou elas se calam? Tem algum dado em relação a isso? Eu agora não me lembro exatamente algum estudo em relação a isso, né? Quantas se calam e quantas falam. Mas a gente atende na nossa prática aqui, nós atendemos muitas pessoas assim que ou não falaram na infância, na adolescência, ou falaram e não foram ouvidas, infelizmente, né? Então, muitas vezes os pais, eles, quando é uma criança e adolescente, eles não procuram ajuda, né? E quanto mais cedo essa criança e adolescente receber ajuda, melhor vai ser o prognóstico dela no futuro, né? Então, eu gostaria de orientar aqui muitos pais, profissionais que perceberem algum sinal de abuso, a procurarem ajuda, né? A procurarem ajuda psicológica, psiquiátrica, porque isso pode ajudar muito até que essa pessoa não desenvolva um transtorno mental grave no futuro, né? Então, tem pacientes assim, eu já atendi pacientes que me procuraram e começaram o tratamento para depressão. Eu me recordo bastante de um caso que era uma moça que ela tive muita dificuldade, ela não melhorava com vários medicamentos. E aí, em um certo momento do tratamento, um dia ela chegou para mim e falou: doutora, tem uma coisa que eu não te contei até agora, mas eu acho importante te contar. O meu pai abusou de mim dos 6 aos 11 anos de idade. Então, assim, como foi difícil para ela falar, ela teve que esperar um vínculo, esperar ganhar confiança em mim para falar, né? Então, eu acredito que tenha muitas pessoas que não falem, né? Por vergonha, por medo. Culpa, né? Exatamente. E essas crianças, principalmente, que são consideradas moeda de troca das famílias? Principalmente naquelas regiões ribeirinhas. Sim, não, esse é um problema social gravíssimo, né, Yara? Gravíssimo. A gente fala assim, leigamente, né, que na realidade assim, o buraco é muito mais embaixo, né? O abuso sexual infantil, ele muitas vezes está relacionado a situações de extrema pobreza, né, de necessidade, muitas vezes as famílias, por desconhecimento, por ter alto índice de alcoolismo e drogas entre os pais, isso acaba facilitando, né, que os pais deixem essa criança desprotegida e sofrendo abuso e necessidade, às vezes, alimentar, né, que se incentive uma adolescente, por exemplo, a praticar a prostituição, né? Então, realmente são problemas sociais muito extensos e que a gente precisa trabalhar em várias frentes para que isso seja resolvido. E a gente fica pensando na cabeça dessa criança, desse adolescente, né? Uhum. Quem deveria proteger é quem está proporcionando isso, promovendo, sim, né? Sim, isso é gravíssimo. E aqui no MAP, como que esse serviço e esses recursos estão disponíveis para quem precisar procurar? Alcance da sociedade, como que a gente faz essa ajuda? Sim, no nosso ambulatório, né, nós atendemos vários quadros. Nós temos ambulatórios de psiquiatria geral, de dependência química, de transtornos de humor, de transtornos alimentares, né? Então, esses ambulatórios, eles estão no sistema de regulação da prefeitura. Então, pacientes são encaminhados para nós pelas unidades básicas para atendimento ambulatorial aqui no HU. Além disso, aqui no hospital, né, como eu já mencionei, nós fazemos avaliações psiquiátricas em pacientes de outras clínicas, quando os colegas percebem que o paciente tem algum problema, que necessitaria de um apoio, né, psiquiátrico e psicológico. Então, eu posso te dizer com certeza que dentre esses pacientes que nós avaliamos aqui no hospital, frequentemente nós descobrimos histórias de abuso, né, ou recentes ou
remotas, né? E quando a gente verifica uma história mais recente, né, nós trabalhamos junto com o serviço social e o setor de vigilância da segurança do paciente para que sejam notificados esses casos, né? Mesmo os casos suspeitos, em que não há ainda uma prova, podem ser notificados, né? Para que o Conselho Tutelar acompanhe, se verifique, né, melhor o que está acontecendo. Geralmente, quem faz essa notificação aqui no hospital é o serviço social ou o setor de segurança do paciente. Mas é interessante eu ressaltar que qualquer profissional pode fazer essa notificação, né? Qualquer profissional que atenda essa criança, seja médico, enfermeiro, verificar que há sinais que sugerem um abuso, pode fazer essa notificação, claro, com cuidado, né? Com cuidado, não é pegar só uma informação e já fazer essa acusação, mas se percebeu, por exemplo, no exame físico que tem lesões, que a criança está com alterações de comportamento importantes, então esse caso pode ser notificado. Existe, então, aqui no hospital a gente atua, né, em todas as frentes, nós psiquiatras, o serviço de psicologia, o serviço social, o setor de segurança ao paciente e todas as equipes médicas e de enfermagem, né, atuam quando tem, por exemplo, em casos de violência, às vezes exige um procedimento cirúrgico, né, exige um tratamento de doenças infecciosas, então nós temos várias equipes aqui que trabalham nesse sentido com o paciente tanto internado como ambulatorial, né? E é importante dizer também, Yara, que fora do hospital nós temos o Disque 100, né? Que é o Disque Direitos Humanos. Você disca 100 e você pode fazer até uma denúncia anônima, né? Não precisa se identificar, porque muitas pessoas têm medo de denunciar e sofrer represálias, né? Desse abusador. Então, pode haver essa denúncia anônima, repetindo sempre com responsabilidade, né? Porque é uma acusação muito grave para se fazer a alguém, né? Então, não se pode fazer uma acusação de uma forma leviana. Você tem que ter elementos sólidos para poder fazer essa denúncia, né? E também pode ser procurado o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, né? Esses órgãos têm que ser procurados. As pessoas às vezes ficam com medo, né, de tomar essa atitude. Mas antes você fazer isso do que essa criança ou adolescente sofrer consequências muito mais sérias, que esse abuso se perpetue, né? Que às vezes a criança, em casos muito extremos, ela pode até ser morta pelo abusador, né? Então a sociedade não pode se calar, nós não podemos mais nos calar, varrer isso por debaixo do tapete, nós temos que falar. Doutora, que mensagem você gostaria de transmitir a todos sobre a responsabilidade coletiva na proteção dessas crianças e adolescentes? Certo, até assinalei algumas coisas aqui. Como a gente já falou um pouquinho, né? A prevenção do abuso e exploração sexual infantil é uma responsabilidade de todos nós, né? Então é fundamental que pais, responsáveis, educadores, a comunidade em geral, os órgãos de proteção, as instituições governamentais, que nós façamos um esforço conjunto e articulado para combater essa mazela, né, da nossa sociedade. E se nós conseguimos criar um ambiente de comunicação aberta, uma educação continuada dos profissionais, né, que isso também é muito importante, tem que estar sempre tendo capacitação, sempre se renovando, né, esses temas, para que os profissionais fiquem mais atentos. E eu acredito que dessa forma a gente pode construir um mundo mais seguro, né, para as nossas crianças e adolescentes. E para finalizar, doutora, como que você enxerga esse combate no futuro? A gente tem esperança? Yara, eu confesso que eu tenho, assim, uma mistura de otimismo cauteloso, né? Eu acho que o Maio Laranja é uma grande iniciativa.
Eu desejo que surjam outras iniciativas, né? Que a nossa sociedade continue debatendo isso, que se debata cada vez mais, até para se mudar algumas concepções da população, né? Que eu já falei aqui, né? Essa questão de culpabilizar a vítima, achar que a menina foi abusada porque fez isso ou aquilo. Então, todas essas crenças a gente tem que tentar mudar, né, na nossa população. E nós precisamos desenvolver novas ferramentas, né? A tecnologia também tem o seu lado bom, né? A inteligência artificial hoje pode detectar, por exemplo, o compartilhamento de imagens, né, de pornografia infantil. Então, nós temos que estar mais vigilantes quanto a isso, né? E nós precisamos proteger o nosso futuro, né? Que são as nossas crianças e adolescentes. Eu gosto muito de um poema da Cora Coralina, que ela fala que ela acredita no mundo melhor, né? E que ela prefere acreditar do que duvidar, né? Eu também prefiro acreditar. Então é isso, a gente quer agradecer a sua participação, trouxe informações super importantes para nós, né? Que com certeza vão fazer muita diferença, que a gente possa compartilhar a informação, que a gente possa vivenciar, né? Não se omitir e transmitir isso para várias pessoas, que de repente não é a nossa realidade, nem próximo da nossa realidade, mas é a realidade de tantas outras pessoas. Sim. E é isso aí, pessoal. A gente encerra esse episódio com esse tema super importante. Sigam, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio.